Todos ignoravam a filha surda do milionário. Até uma garçonete mudar tudo, a menina apontava para o prato e chorava. Foi então que a garçonete simples parou no meio do salão, deixou a bandeja no balcão e caminhou na direção da menina. Ninguém entendeu o que ela ia fazer, mas o que aquela garçonete faria nos próximos minutos mudaria a vida daquela família para sempre. Não era um choro de birra, não era teimosia, era desespero. Era o choro de alguém que quer ser entendida e não consegue. E abre a boca e nenhuma palavra sai, que move as mãos no ar e todo mundo desvia o olhar. Laura tinha 7 anos e era surda desde que nasceu. O restaurante inteiro parou. Garfos suspensos no ar. Pessoas virando o rosto. Uma mulher na mesa ao lado sussurrou para o marido com um olhar de julgamento. O garçom recuou um passo sem saber o que fazer. O gerente se aproximou com aquele sorriso falso de quem quer que o problema suma rápido. Jorge Cavalcanti estava sentado ao lado da filha com a gravata torta e os olhos vermelhos. O homem mais rico daquele salão. O homem que pagava os maiores impostos daquela cidade. O homem que tinha um andar inteiro num prédio comercial e uma mansão com 8 quartos. E naquele momento era o pai mais impotente do mundo. Não conseguiu fazer nada. Laura chorava com as mãozinhas fechadas. Ela tentava dizer alguma coisa com os dedos, rápido, desesperada, mas ninguém ali entendia. Nem o próprio pai. Jorge Cavalcanti não costumava sair com a filha, não porque não a amasse. Ele a amava com uma intensidade que doía. Mas amar Laura era difícil de um jeito que ele ainda não tinha aprendido a lidar. Era uma dor misturada com culpa, misturada com saudade de alguém que ele nunca foi capaz de esquecer. Ana, a mãe de Laura, morreu no parto. Hemorragia grave. Os médicos lutaram por horas. Jorge ficou do lado de fora da sala ouvindo barulhos que ele nunca conseguiria esquecer. Quando o médico saiu com o rosto fechado, Jorge já sabia. Pegou a filha no colo pela primeira vez e ficou olhando para aquele rostinho perfeito sem conseguir respirar direito. A filha havia sobrevivido, a esposa não. E Laura nasceu surda. Diagnosticada semanas depois, quando os exames confirmaram o que os médicos já suspeitavam. Jorge pagou pelos melhores especialistas. Pagou pelos aparelhos mais modernos. Pagou por tudo que dinheiro podia comprar. Mas nenhum aparelho devolvia a voz que Laura nunca teve. E nenhum médico ensinava Jorge a conversar com a própria filha. O problema era esse. O problema real. O que ele nunca contava para ninguém. Ele não sabia falar com ela. Havia tentado aprender a língua de sinais uma vez, há 3 anos. Contratou uma professora particular, comprou livros, assistiu vídeos. Durou 6 semanas. O trabalho chamava, as reuniões apareciam, as viagens surgiam. E ele foi deixando para depois. Depois virou nunca. Laura cresceu com babás pacientes e terapeutas competentes. Cresceu rodeada de profissionais, mas cresceu sem o pai do lado. Naquele sábado, Jorge acordou diferente. Era o aniversário da filha, 7 anos. E pela primeira vez em muito tempo ele olhou para a filha no café da manhã, para aquela menina de cabelo loirinhos e olhos iguais aos da mãe, e pensou que estava desperdiçando algo que não voltava mais. "Vamos sair", ele disse para a babá. "Hoje fico eu com ela." A babá ficou surpresa, mas não disse nada. Jorge pegou a filha pela mão, ajudou ela a colocar o casaco e foram os dois andando até o restaurante da esquina, um lugar de luxo. Sentaram. O garçom veio. Jorge pediu para os dois porque não sabia perguntar à filha o que ela queria. Apontou no cardápio 2 pratos parecidos, achou que estava bem, mas não estava. Laura olhou para o prato que chegou e ficou parada. Depois começou a mover as mãos depressa, apontando para o prato, apontando para o cardápio, apontando para o pai. Jorge não entendia nada. Sorriu de um jeito nervoso e disse: "Pode comer, querida", disse com a voz.
mas os lábios dela tremeram. Ela não entendia o que o pai falava. O choro veio devagar. Primeiro, os olhos encheram de lágrimas. Depois, o queixo tremeu. Depois veio o som. Aquele som diferente que crianças surdas fazem quando choram. Um som que atravessa qualquer parede e parte qualquer coração. O restaurante inteiro parou. Jorge ficou de pé sem saber o que fazer. Tentou tocar no ombro da filha. Ela se afastou. Tentou falar mais devagar, soletrar com a boca. Não adiantou. O gerente se aproximou com passos rápidos. O garçom ficou parado, olhando. Uma mulher pediu para trocar de mesa em voz alta, sem nem tentar disfarçar. E foi nesse momento que uma garçonete parou tudo o que estava fazendo e caminhou em direção a Laura. Seu nome era Maria. E ela iria fazer o que ninguém ali havia tentado. Maria não pediu licença, não esperou autorização. Simplesmente foi. Abaixou no nível de Laura, não com pena, com atenção, com aquela calma de quem sabe exatamente o que está fazendo. E então levantou as mãos e começou a falar em libras. Jorge ficou imóvel. Não entendia o que a garçonete estava dizendo. Mas Laura parou de chorar na hora. Literalmente na hora. Os olhos dela abriram, a boca fechou. Ela olhou para as mãos de Maria como se estivesse vendo um milagre. Depois sorriu, um sorriso pequenininho primeiro. Depois abriu inteiro, daquele jeito que crianças sorriem quando estão genuinamente felizes, com todos os dentinhos aparecendo. Laura respondeu em sinais. Rápido, empolgada. Maria riu, respondeu. Laura riu junto. Jorge ficou olhando para aquela cena sem conseguir falar. O gerente ficou parado. O garçom ficou parado. O restaurante inteiro ficou imóvel. Aquela garçonete simples, de avental branco e sem nenhum diploma e cabelo preso com uma borracha qualquer, estava tendo com Laura a conversa mais natural que Jorge havia visto a filha ter com qualquer adulto na vida inteira. Maria virou o rosto para ele e disse com a voz tranquila. Ela queria o prato sem a cebola. Tem alergia ou não gosta? Jorge abriu a boca. Não soube o que responder. Não sabia. Maria voltou para Laura e perguntou em sinais. A menina respondeu. Maria virou de novo para Jorge. Não gosta, nunca gostou. Mas tudo bem, ela quer só trocar. Pode ser? Pode. Pode sim, claro que pode. A voz saiu grossa de um jeito que ele não esperava. Maria se levantou, ajustou o avental, foi até a cozinha e voltou minutos depois com um prato novo, sem cebola, com um pequeno detalhe a mais que ninguém havia pedido. No cantinho do prato havia uma fatia de melancia cortada em formato de estrela. Laura viu e ficou boquiaberta. Fez um sinal que Jorge não entendia. Maria respondeu em sinais com um sorriso. Depois explicou para o pai. Ela perguntou se eu fiz isso para ela. Eu disse que sim. Ela disse que é o mais bonito que já viu. Jorge precisou engolir seco. Durante o almoço, Maria passou pela mesa algumas vezes a mais do que precisava. Não de um jeito invasivo, de um jeito cuidadoso. Sempre que Laura queria falar alguma coisa, erguia a mão na direção da garçonete e Maria aparecia, se abaixava, ouvia, traduzia para o pai quando necessário. Era a primeira vez que Jorge e Laura almoçavam juntos de verdade, com conversa, com risada, com entendimento. Quando terminaram, Jorge ficou sentado por um momento, olhando para a filha desenhar no guardanapo com um lápis que Maria havia trazido sem ninguém pedir. Como você sabe libras? Ele perguntou quando Maria passou perto. Ela parou, limpou as mãos no avental. Aprendi com minha sobrinha. Ela também é surda. Aprendi porque queria conversar com ela de verdade. Não queria que ela crescesse achando que o silêncio era o lugar dela no mundo. Jorge olhou para Maria por um momento longo. Sentiu o peso daquela frase pousar dentro dele. Muito obrigado, ele disse. Eram 2 palavras, mas a voz dele tremia de um jeito que dizia muito mais. Maria assentiu, discreta, e foi atender outra mesa. Jorge olhou para a filha
que ainda desenhava concentrada, a pontinha da língua aparecendo entre os lábios como sempre quando ela se concentrava, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu que havia estado presente, de verdade. Tirou a carteira do bolso, colocou na mesa um valor que não era gorjeta, era gratidão, e então chamou Maria novamente. Esse pagamento foi pelo que fez pela minha filha hoje. Maria olhou para o dinheiro, depois olhou para ele. Senhor, eu não fiz nada por dinheiro, não aceito. A voz era firme, mas sem rispidez. Fiz por ela. Sei muito bem o que é querer ser entendida por alguém e não conseguir. Minha sobrinha me ensinou isso. Não tem preço. Jorge ficou parado. Ninguém ao redor dele nunca havia recusado antes. Viu que ela era diferente. Jorge voltaria mais vezes ali, e essa decisão de voltar mudaria a vida dele e da pequena Laura. E Jorge nem imaginava o que descobriria sobre Maria nas semanas seguintes. Mas algo dentro dele já havia mudado naquele almoço, e esse algo não tinha mais volta. Jorge voltou na quarta-feira, depois voltou no sábado, depois na terça, depois toda semana, às vezes 2 vezes por semana, sempre com Laura, sempre pedindo para ser atendido por Maria. Laura começou a esperar ansiosamente aquelas visitas. Na manhã dos dias que iam ao restaurante, ela acordava mais cedo. Se arrumava sozinha. Ficava pronta antes do pai e ficava na porta da sala com a bolsinha dela no ombro, batendo o pezinho. Jorge via tudo e o coração apertava de um jeito bom. Maria ensinava Laura durante os intervalos. Coisas simples, brincadeiras em sinais, histórias contadas com as mãos. Laura aprendia rápido, com aquela velocidade das crianças que encontram o lugar onde pertencem. E ria. Deus, como ela ria! Mas algo mais estava acontecendo ali. Jorge começou a perceber. Ficava olhando para Maria de um jeito que não era mais só gratidão. Era atenção, era curiosidade, era vontade de saber mais. Ela tinha um jeito de ser que ele não encontrava nas pessoas do mundo dele. Direta sem ser grossa, gentil sem ser falsa, forte sem precisar gritar. Um dia chegou mais cedo que o normal e encontrou Maria sentada num canto do salão vazio no intervalo com um livro na mão. A capa dizia Linguagem e Afeto. Ele perguntou do que se tratava. De como a gente se comunica com quem ama. Ela disse sem tirar os olhos da página. Não só com palavras, com presença, com atenção, com o corpo inteiro.